Olá, galera do quinto ano, sou a professora Juliana. Vamos trabalhar um pouquinho mais de geografia sobre as atividades no campo. Deixa eu virar aqui meu quadro que ficou da aula de inglês. E agora nós estamos em geografia. Exercícios. Dentre as características do campo e do espaço rural está a prática da agricultura, tendo em vista a relevância desta prática para a vida humana. Determine como podemos conceituar a agricultura. Olha lá, vocês vão pegar o livro de vocês, lá na página 198, tem lá o que define o que é a agricultura. A agricultura refere-se à atividade desenvolvida pelos seres humanos com o objetivo de cultivar vegetais para o consumo e fornecer produtos para as indústrias, que geralmente ficam instaladas na cidade. Então vamos lá escrever o que é agricultura? Pegue o seu caderno e vamos lá. Então a agricultura refere-se à atividade desenvolvida pelos seres humanos com o objetivo de cultivar vegetais. Nós podemos parar a resposta aqui, tá bom? Não tem problema. Se continuar, pode continuar também, não está errado. O conceito principal da agricultura é uma atividade que refere-se à atividade desenvolvida pelos seres humanos com o objetivo de cultivar vegetais, seja para o próprio consumo, como para as indústrias, que aí fornece esses produtos para as indústrias. E as indústrias normalmente ficam nas cidades, ok? Indique quais os elementos necessários para o desenvolvimento da agricultura. O que precisa ter para que a agricultura se desenvolva? Então, olha lá, continua também no livro de vocês, no segundo parágrafo, está lá dizendo, na segunda frase do segundo parágrafo. Vamos ler juntos? Para que ela se desenvolva, é muito importante saber o tipo do solo, o clima, o relevo e a hidrografia da região. Então, quais os elementos necessários para o desenvolvimento da agricultura? O tipo do solo, vírgula, o clima, vírgula, o relevo e a hidrografia da região, que é a questão dos rios, né, e lagos. Espacinho que não coube ali. Hidrografia da região. Ok? Então, os elementos necessários para o desenvolvimento da agricultura são o tipo de solo, o clima, o relevo e a hidrografia da região. Descreva o processo de desenvolvimento da prática agrícola ao longo da história. Então, novamente, nós vamos lá na página 198 falar sobre esse processo do desenvolvimento da agricultura ao longo da história. Ao longo do tempo,
a prática agrícola se transformou, deixando de ser, na maioria dos casos, completamente rudimentar. Inicialmente, utilizava-se muita mão de obra humana e de animais, mas passou a aplicar muita tecnologia e máquinas que substituem a mão de obra humana. Então, olha lá, o que aconteceu? Ela foi deixando de usar a mão de obra humana e animal e foi introduzindo cada vez mais máquinas, tecnologia, uso de tratores, máquinas computadorizadas. Então, enquanto uma pessoa fazia um trabalho que demorava lá semanas, a máquina faz em apenas minutos ou horas, dependendo do que for. Então, foi acontecendo, introduzindo o uso da tecnologia na agricultura. Exercício 2. Propriedade é o direito de usar, gozar e possuir bens e dispor deles de maneira como quiser. Na área rural, as propriedades são classificadas pelo seu tamanho, sendo esta classificação estabelecida por lei federal, que pode se modificar dependendo do município em que a propriedade está presente. Indique, com auxílio do seu livro didático, como classificamos essas propriedades e quais as características constituem cada classificação. Agora nós vamos na página 199 do livro. Lá nós vamos relembrar o que nós já fizemos em aulas anteriores. Quais são os tipos de propriedade? Nós temos 3 tipos: a pequena propriedade, a média propriedade e a grande propriedade. Quais são as características principais de cada tipo de propriedade desse? Vamos começar com a pequena propriedade? Então lá, a pequena propriedade é aquela que é considerada a área rural que é explorada pelo agricultor e sua família. Nela pode haver ajuda de outras pessoas, mas o cultivo da terra nesse tipo de propriedade tem como objetivo garantir principalmente a sobrevivência dessas pessoas. Já na média propriedade, ela possui a mesma função social da pequena propriedade, mas nela vivem o agricultor e sua família que conseguem se manter pelas atividades econômicas que exercem na própria propriedade. Então ela planta, cria para sua própria existência, sua própria subsistência e também para a venda, tá? Para o comércio, para a troca, alguma coisa assim. E as grandes propriedades. A grande propriedade rural é caracterizada por uma grande extensão, então estamos falando de uma área muito maior e normalmente tem um único dono, ou o dono é uma grande empresa e se planta lá apenas um produto, são as monoculturas. Então são lá grandes fazendas de batatas e aí eles vendem essa batata lá para aquela empresa que vende batatas no saquinho ou na latinha. Então lá é uma grande produção somente de um produto, o café também e assim por diante. A prática da agricultura pode ser classificada como comercial, subsistência e orgânica. Estas classificações determinam o modo de vida dos trabalhadores que a praticam. Na tabela a seguir, caracterize cada um dos tipos de agricultura. Vocês também vão encontrar e podem reler sobre isso na página 201. Olha lá, os tipos de agricultura tem aqui no seu livro. Temos lá a agricultura comercial, a agricultura de subsistência e a agricultura orgânica. E nós vamos ver agora quais são as características de todos esses tipos de agricultura. Então, olha lá. A agricultura comercial são empregadas grandes quantidades de recursos financeiros, pois na sua produção são utilizadas máquinas tanto para o plantio como para a colheita.
A agricultura de subsistência é aquela onde a produção é destinada ao consumo próprio, onde do produtor e da sua família. A orgânica é um modo de produção que procura preservar o meio ambiente e a saúde tanto dos agricultores como dos consumidores. Normalmente aquela que hoje em dia está muito em alta este tipo, né? Ah, vou comprar tomate. Ai, mas vou comprar o tomate orgânico. Por quê? Tem menos produtos químicos, ele é produzido, ele é plantado, né, e colhido de uma forma natural, sem uso de nenhum tipo de agrotóxico. E aí acaba ficando mais caro esse tipo de produto. Que ele demora mais para nascer, para crescer e para colheita. Então eles acabam custando mais caro e muitas vezes para muitos comerciantes não é interessante. Eles querem mais produção, então coloca lá agrotóxicos, produtos químicos para o tomate crescer logo e eles poderem colher e vender para as pessoas. Então por isso que muitas vezes o produto orgânico ele sai mais caro, porque ele demora mais, o cuidado com ele é diferente, certo? Para a próxima aula, vocês terão esses 2 exercícios para resolver aí com a família. Pensando sobre a prática rudimentar e o exercício 2, vocês vão ver que na área rural existem alguns tipos de propriedade. Indique qual das afirmativas corresponde a uma pequena propriedade. Relembra lá o que significa pequena propriedade e qual dessas aqui está correta. Ok, pessoal? Nos vemos em breve na próxima aula de geografia. Tchau, tchau, galera!